Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao segundão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar rapidamente de fluxo estrangeiro, né? Fluxo estrangeiro vendendo alguns sinais, tá? De entrada de capital, de retorno, né? De capital que saiu do estrangeiro para a nossa Bovespa. Então, se tu gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então aqui, pessoal, nós temos o relatório da Eneve e também nós vamos mostrar aqui dados do nosso querido amigo que nos entregou, né, esses relatórios, né? O primeiro agradecimento é ao Jorge e ao segundo amigo chamado Mr. M, né? Ele não quer se identificar, então eu vou chamá-lo de Mr. M, tá certo? Então, pessoal, esse relatório aqui, ele saiu no dia 4 de julho, né? Existe aí um delay, né, da Bovespa, né, em relação a entregar os dados, tá, para a gente, pessoa física, né? Então, não temos dados até dia 5, e sim até o dia 3 de julho de 2024. Então, mas por que o Merenda está fazendo esse vídeo, né, para entregar esse conteúdo maravilhoso para vocês? Porque eu vi sinais de entrada, né? Então, quando a gente vê sinais de entrada, a gente começa a ficar esperto, né? Significa que a era das puts pode estar começando a ficar saborosa e a era das cal começar a ficar lateral e podendo entrar no dinheiro, caso tenha alguém vendido coberto, tá certo? No dinheiro e dentro do dinheiro. Então, a gente vai direto ao ponto, né, nos pontos mais importantes, né? A gente vê aqui uma entrada, né, no mês, final do mês, uma parada de queda, né, aqui no mês de junho, tá? Nos últimos dias de junho, e vê uma entrada de capital no dia 28/6, no dia 2/7 de um bi, né? E uma saída menor do que a entrada. Então, a gente está vendo aqui um possível retorno, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vai marcar, deixa eu pegar essa ferramenta aqui, o Merenda pouco usa, né? Aqui, ó. E aqui ela apareceu e os meus agradecimentos à ex-aluna Tati, né? A gente troca muita informação, é muito legal, e ela instalou para mim essa ferramenta, né? Então, olha que legal, pessoal. A gente já começa a ver esse seguinte movimento, ó. Aqui. Tá? Um movimento de... Eita, ficou muito grande. Um movimento de... Agora eu corrigi, pessoal. Então, esse movimento de retorno, né? Redução de vendas, tá? Redução de vendas aqui, né? Final do mês de maio, né? Mês de junho chegou a entregar um pouquinho, mas em relação a esse fundo aqui, essa quantidade forte de venda, né? Que foi no mês de abril, começou a retornar, tá? Então, um movimento muito interessante aqui, tá certo? Aí a gente segue aqui, olhando esse retorno, tá? Em relação a esse final aqui, ó, uma redução de fluxo vendedor, tá? Com acréscimo, né, de entrada. E aqui, pessoal, muito interessante, tá? Isso aqui me chamou a atenção também, ó. Aqui. Diferente desse período aqui, ó, que não retornou ao mesmo nível, né? Praticamente lateralizou, tá? E aqui, com essa descida, né, forte, foi a que ocasionou lá no mês de abril aquela descida, né?
já mostra aqui um sinal de parada, né? De tentativa até de retorno de capital para dentro da nossa bolsa, certo? Olha que coisa interessante, tá, pessoal? Ano de 2024 continua vendedor em 33 milhões. E agora, pessoal, nós vamos olhar o fluxo do Mr. M, tá? Então ele me mandou aqui, eu vou passar, tá? A parte dos dados e vou dar um zoom para vocês e nos dias, né? Então ele está mostrando aqui Bovespa, volume em bilhões, tá? E linha média de volume, tá? Então olha que coisa interessante. Essa linha vermelha, tá? Mostra a média, né? Então o Bovespa no período de 12 até 20/6 ficou muito abaixo da média, né? E aqui a gente começou a ter uma alta, né, de volume, né? E ficando, né, praticamente estável, aqui voltando para uma média maior, né? Então a gente pode observar que quando ele traçou essa linha, né, a média de 22,5 no pregão de 27/6, de 28/6, né, já mostrou sinais de mais compressão de volume, né, de entrada de grana, tá? Então tá aí com o acréscimo do gringo nesses últimos dias, né? Até o dia 3/7 a gente teve um impulso no mercado financeiro, né? O dólar seguiu em alta, né? E agora parece que sinalizou um topo, né? Aqui no dia 2/6 tivemos aqui uma correção, mas depois tivemos mais uma alta aí de dólar, né? Mas parece que sinalizou um topo, né? Sua quantidade de negócios, né, batendo aqui na estratosfera, né? Muito interessante. E aqui, pessoal, é a linha mais interessante da parada, ó. A gente vê aqui que a partir dessa data aqui, ó, tá? De 14/6, 14/6, tá? 14/6 a 3/7, começa os primeiros sinais de entrada de capital maior do que a saída, né? Tivemos aqui essa saída forte, né? Nesse período aqui, e depois entradas bem suave do capital estrangeiro, tá? E aqui, olha que coisa interessante, né, pessoal? O Mr. M colocou o estrangeiro na posição compradora e na posição vendedora, comparou com institucional e pessoa física, né? Então a gente pode perceber que quando chega nessas datas aqui, tá? A pessoa institucional nacional, né? Pessoa não, o institucional nacional começa a sair, né? E o estrangeiro vem entrando, né? E aqui a gente também vê uma entrada da pessoa física, né? De leve nesses dias aqui, entre 25 e 26, vê uma saída, né, na hora que o gringo entra, normalmente, né? Depois que o gringo para de comprar, a pessoa física começa a comprar, né? Depois vem uma saída negativa aqui do gringo, né? Esses 2 dias aqui, no dia 26 e 27, uma saída bem suave, bem pequena, e um retorno às compras novamente, né? E aqui a pessoa física acompanhou o estrangeiro. Quando chega no mês de julho, a pessoa física começa a sair do mercado, institucional nacional também, institucional nacional saindo também nesse período, e o gringo colocando. Então vocês podem ver que o capital maior vence o capital menor, né? Então ele superou com essa entrada, né, a saída do institucional nacional e da pessoa física, tá? Muito interessante, tá, pessoal? Vamos aqui ao próximo slide. Temos aqui, pessoal, esse slide muito interessante, fluxo em milhões, tá? Aqui é um fluxo mensal, tá? Então ele está trazendo aqui que no mês 11 de 23 e 12 de 23, o gringo entrou com muita força, né? E depois devolveu parte dessa entrada, né? E sinalizou uma compra positiva no mês de julho, né? Então, no mês de julho, os estrangeiros estão com saldo positivo no nosso mercado.
No acumulado a gente vê que a entrada foi de 43 menos 84 de saída. Então, na soma, tá? Na soma ainda está, né, 41 negativo, tá? 41 negativo. Beleza? Então, esses sinais indicam que aquela alta da Bovespa foi impulsionada pelo fluxo gringo, né? Assim como a saída. Então, quando a gente olha aqui que no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho houve saída de capital, tá? É só a gente olhar agora então para o gráfico, tá? O gráfico IBOV para a gente saber o que aconteceu, tá? Que é a parte de fluxo de dólar, né? Então a gente não vai estudar isso aqui, tá? Vamos direto agora ao ponto, tá? IBOV. Olha só que coisa interessante, tá, pessoal? Então a gente traça aqui essas duas bandeirolas aqui, né? Possíveis bandeiras de alta, né? Esticou aqui, corrigiu e agora pode atingir 147.577 pontos. O poder é poder, não é certeza de nada, tá? A gente pode sim romper esse topo aqui, tá? De 135.017,92, mas a gente precisa para sair dessa cachola aqui, né? Então a gente precisa sair, estourar essa região de 129.581, depois a região de 131, finalmente o topo histórico, né, de 135, para a gente seguir em zigue-zague, né, rumo aos 147.577. E o gringo é o cara que pode realmente fazer isso acontecer, né? A gente já viu a pouca força do institucional nacional e pessoa física para empurrar mercado. Salvo em 2019, de 2017 a 2019, onde o aporte foi muito comprador do institucional nacional, o que trouxe a bolsa para esses patamares aqui, onde fez o primeiro topo, foi renovando topo, né? Chegamos aqui nos 119 mil, né? Então foi maravilhoso essa época aí, mas foi força do institucional nacional. Então é interessante ver que depois disso o institucional nacional saiu da nossa bolsa e mesmo com a entrada dele, né? Não sei quando isso vai acontecer, a gente não viu a bolsa tomar rumo de força, tá? Então é muito interessante esse estudo, pessoal. Se a gente olha aqui, esse topo foi em janeiro, né? E a gente pode ver quando o gringo saiu, que foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, olha o que aconteceu com a nossa bolsa. Só desceu, tá? Então a gente está falando aqui, ó, em 17/6/24, a gente está falando da primeira semana aqui nesse candle aqui, que o gráfico aqui é semanal. Nessa primeira semana a gente vê o Bovespa ganhando uma leve força com apenas uma entrada suave de capital estrangeiro, tá? Então imagina se ele retorna parte daquele capital que ele saiu, é onde a gente pode atingir essas novas regiões aí, tá? Então estamos indo em direção a um possível rompimento de topos anteriores para buscar os 147.577, né? Então isso aí seria interessante lá para o final do ano, né? Essa probabilidade é mais de final de ano. Juros americanos sendo cortado, tá? Aí a gente tem grande possibilidade de um retorno do capital estrangeiro para a nossa bolsa. Dito que o SP500, né? Quando a gente coloca ele aqui na tela, no diário, a gente vê que o bicho foi embora e a gente ficou, né? E aqui ele já pode estar dando sinais de correção, uma correção dentro da tendência de alta, tá? Ele pode estar fazendo isso aqui, ó, corrigindo aqui também, pode sinalizar um retorno para cima, né? Se vai eu não sei, tá, pessoal? Só quem sabe é o mercado. Eu não sei, Papai do Céu também, né? Eu não sei. Então a gente pode ter aí novas altas, né?
do SP500, que seria o IVBB11, né? Estou olhando aqui pelo IVBB11, que é o ETF, né? Que é o espelho do SP500. Então, eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas o nosso Ibov pode estar sinalizando. Veja bem, o Merenda aqui não está fazendo recomendação, o Merenda não está afirmando que isso vai acontecer, mas os sinais apareceram, tá? Os leves sinais apareceram de um retorno, tá? E rompimento de topo histórico, tá certo? Então é isso que eu tenho para falar de fluxo. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!